paz do Senhor esteja com vocês. Começa aqui mais um Sacode o Pó. O Sacode o Pó é o canal da bênção, é para tirar tudo aquilo que não presta, que não provém. Em nome de Jesus, sacode, sacode, sacode. Em nome de Jesus, tudo aquilo que não provém do Senhor, sacode, sacode. Em nome de Jesus. Bom, meu irmão, minha irmã, o Sacode o Pó de hoje é descanso, né? Sacode o Pó hoje nós vamos falar sobre descanso. Bom, meu irmão, minha irmã, eu convido vocês a fechar nossos olhos. Vamos orar e entregar esse programa ao nosso Deus. Grande Deus, poderoso Pai, obrigado por mais uma vez estarmos aqui na sua presença. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de podermos fazer esse programa, de poder levar a sua palavra, levar o conhecimento aos seus filhos. Ô Pai, que seu Santo Espírito esteja aqui no nosso meio, que o Espírito Santo possa falar, possa me usar e possa falar para o seu povo aquilo que ele precisa ouvir. Ô Jesus, muito obrigado mais uma vez por esse momento, muito obrigado por esse programa e que o Senhor, Pai, venha abençoar seus filhos, venha trazer todo tipo de bênção, venha trazer todo tipo de cura e que o Senhor, Pai, seja o Senhor das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Sacode o Pó hoje é descanso. E o que a gente queria falar sobre descanso? Bom, meu irmão, minha irmã, é o seguinte, né? Todos nós, trabalhadores, né? Pelo menos de carteira assinada, concursado e etc e tal, nós temos aquele período que após 365 dias de trabalho, nós temos os direitos às férias. E louvado seja o nome do Senhor, Deus me proporcionou isso aí. E eu tirei minhas férias, né, e fui viver a natureza, aquilo que ele deixou para mim, deixou para você, que é de graça e que se nós fizermos uma programação, a gente consegue ir e consegue, né, desfrutar daquilo que o nosso Deus criou para gente. Então, sobre esse descanso aí, eu queria que os irmãos abrissem comigo a palavra de Deus lá no livro de Gênesis, capítulo 2, no verso 2 diz assim: havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então veja bem que o descanso é uma coisa criada por Deus, né? Que nós temos esse direito. Foi Ele que criou o descanso, né? E o descanso, ele restaura as nossas forças, né? Muitas vezes, meu irmão, a gente precisa descansar, para a gente renovar, para a gente adquirir mais forças, né? E ter mais ganância para correr atrás de determinadas coisas. Não essa ganância de exploração e querer atropelar, não é mais aquela vontade de você querer fazer, né, tudo de novo, querer algo novo, querer mais de Deus. Então Deus criou, né, o descanso para que nós pudéssemos renovar as nossas forças, dedicar mais, né, a gente aproveitar esse tempo de férias e orar mais, ler mais a palavra de Deus, buscar mais, querer mais de Deus, né? Descansar a mente. Isso aqui é uma coisa que trabalha 24 horas por dia. E muitas vezes a gente precisa descansar, sair um pouco dos problemas e relaxar, né? Por isso que Deus criou o descanso. E muitos exemplos, a gente tem muitos exemplos na Bíblia, né, do descanso. Neemias, por exemplo. Neemias foi aquele homem, né, que
que construiu, né? Israel foi destruído, né? Jerusalém foi destruído lá através da babilônicas, destruíram. E Neemias foi um, né, dos homens escolhido por Deus, foi um dos homens escolhidos por Deus para poder restaurar Jerusalém. E Neemias, ele foi com todo vigor, com toda a força que ele tinha para fazer, para completar essa obra. Mas ele andou muito, porque ele precisou de materiais, de madeiras e etc. para reconstruir Jerusalém. Ele andou muito, então ele cansou. Ele cansou, ele precisava de descansar para que tivesse forças para poder realizar a grande obra, né, como ele realizou. Então lá em Neemias, abra comigo para dizer, lá em Neemias, capítulo 2, no verso 11, diz assim a palavra do Senhor: E cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias. Então, Neemias descansou por 3 dias. Verso 12. E de noite me levantei, e aos poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que eu estava montado. Então ele tinha o projeto de construir Jerusalém. E ele precisava, né, de algumas teorias, né? Ele precisava de algumas técnicas, ele precisava de algumas estratégias para fazer aquilo ali. Por isso ele não falou com ninguém, porque primeiro ele precisava traçar, né, todo o projeto que ele tinha e que Deus tinha com ele. Então esse descanso, né, foi providencial para que ele pensasse, para que ele renovasse as forças dele. Então, descansar, meu irmão, é fundamental na vida do ser humano. É por isso que quando você tira férias, você tem que procurar descansar, procurar viajar, né? Muitas vezes as situações, as circunstâncias da vida, mas sempre a gente tem que dar um jeitinho de descansar, de viver, porque a vida ela é uma correria, mas nós precisamos descansar, nós precisamos disso. Abra comigo a palavra de Deus lá em 1 Reis. 1 Reis 19. 1 Reis 19. A partir do verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias, 40 noites, até Orobe, o monte de Deus. Então, essa aqui é a história de Elias, que Elias, depois que teve aquela batalha com os profetas de Baal, né, que ele teve medo, que ele até pediu a sua morte, né, que falou: não sou melhor que os meus pais, né, que o Senhor me leve, né. Então Elias, ele passou por essa situação aí, e ele precisou, para ele continuar o ministério dele, para ele continuar a fazer as obras do Senhor, ele precisava descansar, ele precisava renovar as forças dele. E Deus cuidou dele aqueles dias, né? Levando água, levando comida, sendo acolhido pelo o anjo que não deixava que chegasse nenhum animal, que não chegasse nenhuma chuva, nem calor demais, nada. Ele foi cuidado por Deus ali.
Ele descansou aqueles dias para que ele tivesse força. E com a força daquela comida, com a força daquela água, ele andou 40 dias. Então vejam vocês a importância de descansar. Abra comigo, meu irmão, a palavra de Deus lá em Hebreus. Hebreus capítulo 4, verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas obras. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então veja bem, nós precisamos, às vezes, parar, descansar no Senhor, descansar a nossa mente, para que nós possamos ter força e não cairmos em tentação e não possamos ser levados por mal algum. Amém? Então, meu irmão, Deus me proporcionou aí essas férias, esse descanso, e quando eu cheguei ali na praia e vi aquele mundão de areia, aí eu comecei exatamente a pensar nas obras do Senhor, nas maravilhas que o Senhor fez e faz, E vendo ali aquele montão de areia, as promessas que Deus fez ali para Abraão, então eu comecei a pensar, a ver tudo aquilo ali, a ver as maravilhas, as criações de Deus. Abra comigo a palavra de Deus lá nos Salmos 139, verso 18, diz assim: e quão preciosos me são, Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles. Se contasse, seria maior número do que a areia, quando acorda ainda estou contigo. Então veja bem, aí a gente pega aqueles grãos e faz assim, e você começa a analisar e ver a maravilha, ver o que é multiplicação. E lá em Oséias 1:10 diz assim a palavra do Senhor: um dia o povo de Israel será como os grãos da areia do mar. Será tão numeroso que nem poderá ser contado, nem médico, e o mesmo lugar onde Deus disse: vocês são o meu povo. Ali ele dirá: vocês são os filhos do Deus vivo. Então veja bem, meu irmão, olha que palavra. Será, veja bem, um dia o povo de Israel será como os grãos de areia do mar. Será tão numeroso que não poderá ser contados nem medidos. Amém? E vendo, aquelas maravilhas, vendo a mão do Senhor operar, aí a gente vai aproveitando, vendo como é maravilhoso a natureza, como é bom a gente ver a mão de Deus, a criação de Deus, que proporcionou pra gente isso aí, você pode ir lá e curtir. E estando ali, vendo aquele mundão de areia ali, eu lembrei das palavras de Deus,
com Abraão, quando Deus falou para Abraão que ia fazer dele uma grande nação, que não podia contar, né, nos grãos de areia ali. Então você vai vendo ali aquele grão, aquele monte de areia, e você consegue imaginar assim como é maravilhosa a mão do Senhor. Abra comigo a palavra de Deus lá em Salmos 139, verso 18, diz assim: e quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande são as somas deles. Se contasse, seria maior que o número do que da areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Então, a palavra de Deus fala que se a gente contasse os pensamentos de Deus, seriam maior, né, do que o grão de areia ali, do que aquele monte de areia. Então, aí eu peguei aquele monte de areia e fiz com ele assim, como essa figura aqui, né? E a gente você começa a analisar quão grande é a mão do Senhor. E lá em Oséias, no capítulo 1, verso 10, diz assim a palavra do Senhor: um dia o povo de Israel será como os grãos de areia do mar, será tão numerosa que não poderá ser contada, nem medido. E no mesmo lugar onde Deus disse: vocês não são o meu povo, ali ele dirá: vocês são os filhos do Deus vivo. Então, veja bem, você ali, né, curtindo, né, as suas férias ali, aquilo que Deus te deu, né? Louva a Deus por Ele ter me dado essa oportunidade, né, de eu estar ali, de curtir a natureza, curtir aquilo que Ele fez para mim e para você. Mas ali, naquele momento, a gente vê que nesses momentos nós podemos louvar o Senhor. Então você olha para o mar, vê aquela coisa maravilhosa, né? Você olha para o mar, vê os peixes, as criações de Deus, tudo aquilo que Deus fez, e a palavra dele fala assim para a gente, assim, lá em Jó capítulo 12, a partir do verso 7, diz assim a palavra do Senhor: pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela instruirá. Deixe que os peixes do mar te informem. Que quem de todos eles ignora que a mão do Senhor faz isso? Quem ignora que Deus pode fazer isso? Então você vai vendo aquelas coisas maravilhosas. E no verso 10 diz assim: em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. O ouvido não experimenta as palavras como a língua experimenta a comida. A sabedoria se acha entre os idosos. A vida longa traz o entendimento. Deus é que tem sabedoria e poder, e a Ele pertence o conselho e o entendimento. Ô meu irmão, que palavra maravilhosa, né? As aves do céu louvam o Senhor, os peixes louvam o Senhor, as pedras louvam o Senhor, né? Tudo aquilo ali, né? Todo ser que respira louva o Senhor. Então a gente vendo essas coisas maravilhosas, você vê ali, ó, você pega a mão, enche a mão de areia e faz assim. Como é que você pode contar? São maiores. A mão do Senhor, aquilo que Deus tem para nós, é maior do que aquilo ali.
Então a gente andando por ali, né? Vendo a força do mar, vendo as ondas baterem, vendo que as ondas, né? Que Deus deu até o limite para onde as águas podem chegar. Então a gente analisando, vendo tudo aquilo ali, né? Aí você lembra ali que Jesus andou pelo mar da Galileia e ele fez tantos milagres, né? Ele fez tantas curas ali, né? Então a gente vai imaginando, você vai colocando tudo que você traz para você ver como é maravilhoso a mão de Deus, a criação de Deus, né? E tem aquelas pessoas ainda que duvidam que foi Deus que fez aquilo ali, ou que isso tudo aí veio de uma explosão. Ô meu irmão, é tão bonito, é tão maravilhoso você parar e ver isso. Ali você vê a força de Deus, né? Você vê que lá a Bíblia fala, as águas se levantaram, o Senhor, as águas levantaram a voz e as águas levantaram o seu bramido. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Então você vê que Deus é maior que tudo aquilo ali. Só Ele pode ter criado isso aí, meu irmão. Não existe outra coisa, não existe outro método, não existe, né, nada científico que prove que essa coisa maravilhosa, sabe? A gente não consegue entender. Então a gente vê aqui, né? Você vê aqui, né? Como que é maravilhoso as praias. Você vê a gente vendo aqui o coqueiro. Aí você olha para um coqueiro assim, que lá em cima tem um coco. Aí você ali naquela sede, né? Água salgada, tem um coco ali, você vai saciar a sua sede, né? Que além de a água dar lá em cima, dá um coco que, assim, humanamente, como é que você vai entender como é que a água, né, chega lá em cima, né? As criações de Deus, ninguém para pensar nessas coisas, né? Como a água chega num coco, se não tivesse a mão poderosa de Deus ali, né? E aquela água, né? Ela tem uma influência muito grande, ela ainda é boa, benéfica para o ser humano. Então, meu irmão, só Deus mesmo para fazer uma coisa maravilhosa dele. E eu agradeço, eu louvo a Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me proporcionou esses momentos, porque eu pude curtir e pude ali ver a mão do Senhor, ver como é maravilhoso a sua criação, ver como é maravilhoso, como o Senhor preocupou nos mínimos detalhes com as coisas da natureza. E lá, falando da força, né, da violência, do poder, da glória de Deus, lá em Mateus 8, 27, diz assim, os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então veja bem, né, essa é aquela passagem que Jesus estava ali no mar, dormindo, e houve aquela tempestade, aquele vento, aquele sufoco, e todo mundo acordou, Jesus, mestre, nós vamos perecer aqui, isso vai deixar a gente morrer, o que é que vai acontecer com a gente? Né? E Jesus perguntou para eles assim, onde está a fé de vocês? Né? Eu pergunto, como é que nós podemos acreditar nessas, com todo respeito a palavras baboseiras que são colocadas para a gente ir? Como que nós podemos acreditar? Né? Jesus pergunta, onde está a nossa fé? Né? E ele foi lá e acalmou a tempestade, acalmou o vento, e eles ficaram abismados com aquele ali. Quem é esse que até os ventos, né, lhe obedecem? O mar e os ventos lhe obedecem, porque o mar bravio, meu irmão, o mar quando ele está bravio, quando ele está naquela maré alta, nossa, é impossível de você entrar no mar, é impossível de você nadar, é impossível de tudo, mas é aquele que ele avisa, que há tempo, tem tempo para tudo, é tempo determinado para todas as coisas. E lá em Mateus 8, 24, diz assim a palavra do Senhor, de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Ô, irmão, eu queria dizer para você, sim, que se o mar está bravio, se a situação não está boa, se você está naquele sofrimento, naquela aflição,
Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas o nosso Deus, Ele é maior que tudo isso, Ele mostrou aqui, tá? E mesmo que Jesus esteja ali tirando a sonequinha, lembre-se que Ele é Deus, né? Lembre-se que Ele é Deus, exerça a sua fé, faça aquilo que Ele mandou para nós. Amém? Não, eu achei bonitinho que tá lá. Achei bonitinho que falou, tem que salvar o vovô. Salvar o vovô. Ele foi, eu tá na mão dele puxando. Que coisa, gente. Olha lá. Pior que ela é toda com esse negócio, né? A praia toda, não é? E como é maravilhoso, né? Você poder curtir a natureza, né? Então você vê que nas águas doces, né? Nas cachoeiras, a gente vendo as cachoeiras, vendo a água descer, vendo o verde, vendo a natureza, vendo como que Deus preocupou com tudo isso aí. Ô meu irmão, é tão maravilhoso, sabe? As criações de Deus, elas são tão maravilhosas, tão perfeitas, que às vezes eu fico impressionado de uma pessoa questionar a Deus. Porque um ateu, por exemplo, ele acredita mais em Deus do que muitos religiosos por aí. E ele sabe que foi feito, aquilo foi feito pela mão de alguém, sabe? Essas coisas bonitas, essas coisas maravilhosas, elas não podem ter vindo do nada, do buraco negro. Ô meu irmão, que pena que as pessoas esquecem da manifestação do poder daquele que era, que é e que há de vir, o Deus maravilhoso. Acredite nesse Deus, creia nesse Deus. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que sara. Ele fez isso tudo aqui para que quando você tirasse a férias você gozasse, para você louvar o nome dEle. Então a gente louva a Deus nas tristezas, nas alegrias. A gente sabe que a gente pode colocar aqui, nessa cachoeira aqui, né? Se a gente for olhar de um lado assim, doente, se for olhar de um lado depressivo, né? A gente sabe que quando chove, por exemplo, que não é toda essa maravilha, que as águas são violentas, e aquelas águas ali, elas matam, destroem, sabe? Mas a gente precisa entender que a vida não é só uma água corrente maravilhosa. A gente vai passar por muitos problemas, vai ter muitas tribulações, vamos viver muitas injustiças, sabe? Vamos ter que engolir muita coisa, mas a gente tem que ter a certeza que o nosso Deus, Ele faz voltar tudo de novo,
que as águas correrão mansas novamente, que tudo vai ficar maravilhoso, que tudo vai acalmar e que você vai poder entrar, você vai poder nadar, você vai poder curtir aquilo que Ele preparou para você. Então, meu irmão, independente do que seja a situação, se a cachoeira está lotada ou se ela está bela para você nadar, louve a Deus da mesma forma. Ele está contigo, Ele olha por mim, Ele olha por você. Amém? Lá em Eclesiastes 1:7 diz assim: os rios correm para o mar, mas ele nunca se enche. A água retorna aos rios e corre novamente para o mar. Esse processo que a gente acabou de falar aqui, sabe? Às vezes está turbulento, às vezes a vida está difícil, às vezes as coisas estão difíceis, mas a gente tem que ter certeza, né, que tudo vai voltar ao normal novamente. Por quê? Porque nós temos um Deus que preocupa conosco. Nós temos um Deus, meu irmão, que quer o melhor para mim e quer o melhor para você. Lá em Provérbios 8:29 diz assim a palavra do Senhor: quando criou os limites do mar para que as águas não desobedecessem às suas ordens, quando colocou alicerces da terra. Então, veja bem, né? Você vê que a onda, ela vem e para na praia ali, ela não passa dali, ela chega ali e volta, né? Quando passa, quando é permitido, quando há permissão de Deus para que as águas passem daquilo ali, aí, vamos falar assim, é tragédias? Não, é aquilo que nós fizemos, estamos pagando por aquilo ali, certo? Porque muitas coisas são fenômenos da natureza, meu irmão. Muitos lugares aí não é para ter casa, não é para morar ninguém, mas as pessoas insistem em morar ali, depois querem culpar Deus. Porque Deus, onde está Deus nessa hora? Por que Deus não olha para mim, né? Mas Ele deu limite, certo? E se você seguir o limite, se você for sempre ali no limite que foi dado por Deus para mim e para você, a gente nunca passa. Não tem tsunami, não tem terremoto, não tem nada. Por quê? Porque Ele é fiel, Ele é justo e Ele está no controle de tudo. E lá em Jeremias 5:22 diz assim a palavra do Senhor: acaso não me temem? Por que não tremem diante de mim? Eu, o Senhor, pus a areia como limite do mar, limite permanente que as águas não podem atravessar. É esse Deus aí, meu irmão, esse Deus maravilhoso que nós temos que seguir. Então, tendo água doce, água salgada, para você curtir, sabe? É muito gostoso você mergulhar ali na cachoeira, sabe? Mergulhar naquelas águas doces, ficar debaixo da cachoeira e a água caindo ali em cima de você, sabe? E você olhar para o céu e louvar: obrigado, Senhor. É tão maravilhoso isso, certo? Vai chegar um dia que ela vai estar violenta e não é para você entrar, porque o limite, tudo existe um limite, né? Existe até, já preguei sobre isso, sobre o limite da matemática. Quem tem essa pregação aí no Sacode o Pó, o limite, ele pode ser, ele está fechado em um lugar e aberto em outro. Então, quando o limite de Deus estiver aberto para você, você pode entrar sem medo de ser feliz. Mas se estiver fechado, meu irmão, segura a onda, porque Deus está falando: espere. É a maneira que Ele tem de agir na vida da gente. Ele pode falar: sim, está liberado, pode ir. Está fechado? Espere, né? Tem aquele limite. Espere. Não é para você entrar. Mas se você tema e faz, aí você vai sofrer as consequências do seu erro, vai sofrer as consequências da que você ultrapassou o limite ali. Ele colocou aquilo ali, Ele colocou areia, limitou ao mar. Você vai até aqui eu permito você ir. Daqui para lá você não vai mais. E o que Ele faz? Ele volta. Ele não questiona Deus, Ele volta. Amém, irmão? É isso
que nós precisamos aprender. E é isso que a gente tem que trazer para nossas vidas, em nome de Jesus. E uma das coisas, meu irmão, que a gente nunca pode deixar de aplicar na vida da gente é a virtude, é a conduta moral, é a obediência, é aquilo que a gente tem que estar ali, ó, firme para seguir o Senhor. Porque a virtude, né, com a excelência, com a moral, com conduta, com dignidade, essas coisas a gente não pode faltar na nossa vida. Então nós temos que sempre ter, né, praticar esse dom. E lá em 2 Pedro 2, 2 Pedro capítulo 1, a partir do verso 2, diz assim a palavra do Senhor: graça e paz sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Via-se com o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daqueles que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis praticamente da natureza divina, para que com eles fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção e pela concupiscência que há no mundo. Eu e vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver abundância dessas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, meu irmão, são coisas que nós precisamos praticar na nossa vida: temperança, paciência, virtude, amor fraternal, caridade. São coisas que nós temos que fazer, né? São coisas que a gente tem que aprender, são coisas que nós temos que pregar, são coisas que nós temos que levar, né? Então, diante das oportunidades, sabe, a gente não pode perder as oportunidades, que mesmo ali, mesmo na diversão, nós temos que louvar ao Senhor. E todo ser que respira, louve o Senhor. Então você vê ali, quando às vezes você para, senta, vai ver o mar, vê aquela tranquilidade, vê aquela coisa maravilhosa, vê a temperança ali, vê, nossa, dá para aplicar tudo. E você vai olhando e vai falando: Senhor, como o Senhor é maravilhoso, como a sua criação é maravilhosa. E lá em Filipenses 4, verso 8, diz assim: quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. Pratique isso, pratique isso. Virtude, deixa a virtude entrar na sua vida, estenda a sua mão. Nós homens precisamos disso. Lá em Atos capítulo 1, verso 8, diz assim: mas recebei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Meu irmão, pratica a justiça, estenda sua mão,
sabe? Tem muita gente precisando de ajuda. É muito importante a ação de cada um de nós. É muito importante que a gente leve a palavra do Senhor. É muito importante que você leve o conhecimento do Senhor. É muito importante, meu irmão, praticar a virtude. Estar de coração aberto. Você não tem que fazer as coisas para impressionar, para parecer para um, parecer, porque hoje, infelizmente, muita gente faz as coisas, meu irmão, mas não é para Deus, certo? É por orgulho próprio, é para mostrar para as pessoas. Muita gente faz as coisas, né? Porque quando Deus fala para a gente dar as coisas, para a gente que a nossa mão direita não veja o que a esquerda fez e nem a nossa mão esquerda veja o que a direita fez. Então, quando a gente quer praticar o bem, quer fazer as coisas, quer aplicar a virtude, né? A gente tem que fazer para Deus. É Ele que tem que ver, sabe? É só Ele. Não é mostrar para os outros. Nós precisamos estender a mão, mas do mesmo jeito que Deus estendeu a mão para a gente. E é nisso que nós temos que pensar. Em nome de Jesus. Amém? Outra coisa, meu irmão, gostosa, maravilhosa de se ver, porque nessa oportunidade maravilhosa que Deus me deu, que eu já falei, e torno a dizer-lhes e torno a agradecer. Obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor me deu, né? Então você vai andando ali na orla da lagoa à noite, aí você vai vendo o céu com o mar ali, né? De dia você olha, parece assim que o céu encontra com o mar, fica aquela paisagem linda, maravilhosa. À noite, aquelas estrelas, a lua, né? Aquele céu maravilhoso, aquela coisa linda, gostosa. Então você vai vendo aí a manifestação do poder do nosso Deus. Então, meu irmão, é tão lindo, é tão maravilhoso. Lá em Isaías 40, 26, diz assim a palavra do Senhor: erga os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela no seu exército celestial e toda a chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Oh, meu irmão, que coisa maravilhosa. Deus conhece cada um pelo seu nome. Você imagina, Ele conhece cada estrela, sabe? Chama cada uma pelo nome. Você vê que nós temos aqui nossas impressões digitais, não existe uma igual a outra. Deus conhece cada um de nós. Ele sabe muito bem quem sou eu e quem é você, sabe? Então não adianta querer burlar, não adianta querer enganar Deus. Não adianta, meu irmão. Ele sabe de tudo, Ele criou todas as coisas. Eu canso de falar aqui no Sacode o Porra. Deus não é otário. Peço desculpa por essas palavras, mas você precisa entender, Deus não é otário. E lá nos Salmos 148, a partir do verso 3, diz assim a palavra do Senhor: louve-me o sol e a lua, louve-me todas as estrelas cintilantes, louve-nos os mais altos céus, as águas acima do firmamento, louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou a eles
e eles foram criados. Então, veja bem, tudo isso. Aí você olha para aquele céu maravilhoso, você olha para aquele mar, você vê que você pode tirar sua sandália, andar na areia à noite, né? Curtir aquele momento ali. Ô, irmão, é tão maravilhoso. Certo? É até pena que a gente tem que preocupar com o homem, né? Porque existem os saqueadores, né? Os ladrões, e que muitas vezes a gente impede, nós somos impedidos de curtir essas coisas pelo medo, né? Porque infelizmente o mal existe, mas mesmo assim, né? Mesmo assim, Deus proporcionou tudo isso pra gente. E lá nos Salmos 147, verso 4, diz assim: contra as estrelas e chama cada uma pelo nome. Deus sabe muito bem quem é você. E Ele sabe muito bem quem sou eu. Não adianta. Eu posso enganar todo mundo. Eu posso enganar meu pai, minha mãe, meu irmão, meus amigos, a sociedade, o mundo. 2, eu nunca vou enganar Deus e eu. Esses 2 não adianta. Então você sabe quem é você. Deus sabe quem é você, mas você também sabe quem é você. Porque na calada da noite, quando você coloca sua cabecinha no travesseiro, aí, meu irmão, é você e Deus. Amém? E lá no livro de Daniel, no capítulo 12, verso 3, diz assim: os mestres sábios brilharão como as estrelas do céu. Então, se a gente fluir, se a gente seguir a palavra dele, se nós, eu e você, praticarmos o Evangelho, levarmos o Evangelho a toda criatura, levar o ide do Senhor, sofrer pela palavra, se preciso morrer por ela, que façamos. Por quê? Porque eu vou ler de novo, Daniel. Por quê? Porque os mestres sábios brilharão como as estrelas do céu. Você vai brilhar, você vai ser luz para a vida. Como diz a palavra, você vai ser o sal da terra e a luz do mundo. Amém? Bom, meu irmão, e para nós encerrarmos o Sacode Pó de hoje, para encerrarmos o Sacode Pó, porque o Sacode Pó é o canal da bênção, é para tirar tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não provém do Senhor. Sacode, sacode em nome de Jesus. Então, para encerrar o Sacode Pó de hoje, eu estava ali andando, né, fazendo caminhada, andando ali, aí chegou na ilha dos pescadores, os pescadores ali pescando, sabe? Eu cheguei lá e me dei com a cena mais ou menos parecida com essa aqui, e eu vendo aquilo ali, e na mesma hora veio ali a palavra do Senhor na minha mente, sabe? A separação dos justos e dos perversos. Como que Deus é maravilhoso, que nas coisas simples Ele mostra pra gente o que vai acontecer. Então, muitas vezes, aquelas pessoas que não acreditam, que
Todos aqueles que acham que todo mundo vai para o céu, todos aqueles que acham que todo mundo é salvo, todos aqueles que acham que Deus é bonzinho, né? Aí você vai ver isso aqui, se você tiver a oportunidade, chegar ali e ver aquilo, e ver realmente a separação, os peixes, aí você vai entender. Porque a palavra de Deus, meu irmão, diz assim: o reino do céu é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cesto, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim dessa era. Os anjos virão e separarão os perversos dos justos, e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Então, meu irmão, para encerrar o Sacode Pó, que nós vamos encerrar com essa pergunta, mas antes de fazer a pergunta, eu quero ler esse texto de novo com vocês. Quero ler esse texto para que vocês entendam que nós devemos praticar o ID do Senhor, porque aí é ilusão você achar que todos vão para o céu. É ilusão você acreditar que Deus é esse Deus bonzinho aí que prega para você, não. A palavra fala que o reino de Deus, certo? O reino de Deus é baseado em justiça. Então, Deus é justo. É amor e justiça. Ele é amor, mas ele também é justiça. Então vamos lá. O reino dos céus ainda é como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestas, mas joga fora os ruins. Assim acontecerá no fim dessa era. Os anjos virão e separarão os perversos dos justos. Os anjos virão e separarão os perversos dos justos. E lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Veja como Deus é claro, como a palavra de Deus é clara, certo? Ele fala que os anjos virão e separarão, né? Os anjos virão e separarão os perversos dos justos. E lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e rangeres de dentes. Que você, meu irmão, leve essa palavra dentro do seu coração e você saiba quem é Deus e não engane a si mesmo. Então, aí sim, aí vem para a gente encerrar o Sacode Pó, né? Que a graça, a paz, o amor, a comunhão do Espírito Santo esteja com você, né? Vem a pergunta. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Então, o Sacode Pó de hoje, ele termina com essa pergunta para vocês. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? A resposta é sua, meu irmão. Você responde para você e para Deus. Você entendeu? No mar, na praia, de férias, a gente consegue ver a manifestação
do poder de Deus. Em qualquer coisa, no ar que você respira, nesse momento aqui que a gente está vivendo, em qualquer situação, Deus está presente. Então, meu irmão, lembre da pergunta. Vocês. A pergunta é: então perguntou Jesus, vocês entenderam todas essas coisas? Vai a pergunta. Vocês entenderam todas essas coisas? A resposta, você já sabe, é você e Deus. Amém? Que a graça, a paz, a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Eu convido os irmãos a fechar os nossos olhos e vamos orar e agradecer ao nosso Deus. Eterno Deus, poderoso Pai, nós queremos, Pai, mais uma vez agradecer ao Senhor por esse momento. Agradecer, Pai, porque nós sabemos que o Senhor está sempre presente. Pai, nós escutamos, entendemos a sua palavra e agradecemos por o Senhor ter aberto os nossos corações e as nossas mentes. E ficou essa pergunta, Pai, mas nós queremos responder ao Senhor que sim, que nós entendemos e que nós praticaremos as suas obras. Pai, eu peço ao Senhor, pelas pessoas doentes, estou com meus amigos doentes, estou com amigos de amigos meus doentes, mas nós sabemos que o Senhor, Pai, é o Deus que cura. E nós esperamos, Pai, que a mão do Senhor, que a manifestação do seu poder esteja sobre essas pessoas. Nós queremos pedir paz, Pai, paz em Israel, paz nas guerras, Pai, que o Senhor venha trazer, implantar no coração dessas pessoas, desses presidentes, desses majores, capitães, que o Senhor coloque o reino do Senhor ali. Ó Pai, que os seus filhos possam entender que nós não somos nada e não podemos nada sem o Senhor. E que nós possamos praticar, entender e ajudar, Pai, estender as nossas mãos, entender a virtude, entender o seu amor, em nome de Jesus. Amém. Termina aqui mais um Sacode o Pó. Que a graça, a paz, o amor e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. E até o próximo Sacode o Pó. A gente é de olho.